Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio da Logicast. Eu estou aqui hoje com o Rafael Pigosi, do mundo da logística, e para quem não me conhece, Diego Nonato, da Logicast. Hoje a gente vai falar aí um tema muito bacana, né, às vésperas de um grande evento aí para quem trabalha nas operações logísticas, né, na área varejista também. E assim, eu acho que hoje vai ser um tema muito relevante, né, Rafael? É isso aí. Sejam bem-vindos todos aí, pessoal. Eu sou o Rafael Pigosi, como meu ilustríssimo amigo, irmão Diego falou. E, cara, hoje eu acho que o tema é assim, é importante para todo mundo, porque não só o pessoal que trabalha com logística, que é muito interessante, que vai ter um aprendizado muito legal. E o pessoal também que fica xingando a gente na Black Friday, né, ô Diego? Mas comprei, não chega e tal. Vai entender um pouco como que funciona esse mundo por trás das entregas, né, meu? Black Friday, essas coisas aí. Então, acho que é muito legal, cara. Muito bacana hoje o tema aí. E a gente não trouxe ninguém bobo no assunto, não, né? Trouxe cara feroz, hein, Diego? Verdade. E para isso a gente vai chamar ele aqui, né, para poder se apresentar e se juntar a gente ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Lucas. Pô, obrigado pessoal, obrigado Diego, obrigado Rafael pelo convite estendido a mim e a Coble. Estou muito animado, vamos ver o que vai sair desse bate-papo, momento importante do ano, né, para todo mundo, tanto as empresas como nós consumidores, né, pessoal? Vamos lá. Ai, ó, aposto que a curiosidade da galera essas horas já tá a milhão já, viu, Lucas? Você vai ter dor de cabeça para responder as perguntas depois aí, cara. Vamos lá, vamos embora. Assim, antes de a gente começar aqui nesse grande bate-papo, né, sobre a questão da Black Friday e também um tema muito legal, né, para quem trabalha nas operações logísticas, né, ali fazendo monitoramento, controle e tudo mais, fazendo a gestão, né, de frotas, falar um pouquinho, né, da videotelemetria. Eu acredito que hoje, né, temos muitas empresas, né, que já estão implantando, né, esse tipo de tecnologia junto aos veículos, né, da frota, mas você, ao longo aqui desse podcast, vai poder explicar um pouquinho mais. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, né, quem é Lucas, como o Lucas entrou na área executiva aí, né, grandes projetos, já trabalhou em várias empresas aí de nome. Quem é Lucas? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, vamos lá. Pô, eu sou mineiro, né? Mineiro nascido e crescido em BH, muita saudade de BH. Eu vim para São Paulo quando eu tinha 12 anos de idade e desde então eu estou por aqui em São Paulo. Como iniciei, né, a minha carreira corporativa em 2003, na verdade antes, né, eu fui instrutor de inglês um tempinho, tive minha experiência lá fora e aí quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a estagiar na Câmara Americana de Comércio, foi a minha primeira experiência com vendas, e daí eu não me soltei mais de vendas, né, pessoal? Então, tive uma experiência na Câmara Americana, e aí depois eu tive a oportunidade de fazer o startup de uma empresa de consultoria e recrutamento e seleção, chamada Reis, uma empresa britânica que estava chegando no Brasil, e aí fiquei lá por 3 anos, depois eu emendei na Suzano, papel e celulose antigamente, hoje Suzano. Fiquei por 3 anos lá também, eu queria conhecer um pouco da indústria, né? Principalmente uma empresa brasileira, aliás, profissionais muito diferenciados, muito inteligentes, tive a oportunidade de aprender bastante lá. E aí eu escutei que o LinkedIn estava entrando no Brasil, né? Eu tinha já essa experiência com o mundo do recrutamento, do RH, e aí também, né, fui convidado para poder me juntar ao time do LinkedIn. E aí ajudei a fazer o startup aqui no Brasil e também na América Latina, passei, acho que foi minha segunda casa por 11 anos. E aí eu recebi agora, recentemente, estou recente na Coble, fazer 7 meses agora, o convite para esse desafio novo, né, de entrar e ajudar a estruturar ainda mais, né, dar continuidade a esse momento da Coble de altíssimo crescimento, né, e poder ajudar a transformar a logística nesse Brasilzão, né, pessoal? Então é isso, em poucas palavras. Show de bola, hein, Lucas? Poxa, só de falar que trabalhou no LinkedIn, né? E na Suzano também, porque é uma grande empresa, prestamos serviço para a Suzano também aqui. Então, assim, tem um bom currículo aí, né? Para poder trazer bastante experiência para a galera. E já falando um pouquinho aqui da Black Friday, né?
a questão das operações da Cobre, eu queria que você pudesse já aqui, para todo mundo entender, como que a Cobre, né, e vocês aí estão se preparando já para esse movimento varejista. Boa, boa. Não, então, Diego, acho que a Black Friday é talvez o momento, não só no dia, mas tanto a preparação como depois, mais importante do comércio no mundo, né? E no Brasil não podia ser diferente. Então, os grandes números aí de projeção nesse ano é um aumento de 13%, né? Atingindo aí aproximadamente 7 bilhões de reais de transações. Se eu não me engano, saiu também uma pesquisa, né, da Capterra, que faz a parte do grupo da Gartner, né, que 73% das pessoas que compram online consideram uma entrega, não é mais nem rápida, é ultra rápida, né, algo extremamente relevante para a satisfação deles e até, às vezes, superando o preço, superando o tipo de atendimento que eles tiveram durante o processo de compra. Então, eu acho que comprar barato não é mais o diferencial, não é a única exigência do consumidor hoje, né, que faz a compra online. Então, a expectativa dele é receber de forma muito rápida. E acho que até saiu uma pesquisa recente do Reclame Aqui também, de que 20% das reclamações estão envolvidas com a entrega não bem sucedida, né, numa entrega fora do prazo. Então, as empresas estão extremamente preocupadas em entregar na hora certa. Afinal, nós consumidores, nós somos muito exigentes, né? Então, eu acho que aí é que entra, né, pessoal, uma boa gestão de frotas das empresas que estão envolvidas nesse processo, e não só especificamente na Black Friday, mas em todos os momentos de alta demanda. Eu acho que uma boa gestão das suas frotas para poder fazer essa entrega da forma mais adequada possível é o foco, né? Principalmente quando a gente fala de reputação. Então, muitas pessoas não querem voltar a comprar numa empresa ou numa loja onde você tem um prazo de entrega que foi excedido a expectativa dele. Isso é complicado, né? Então, para garantir que a gente está atendendo as expectativas dos nossos consumidores, eles estão trabalhando forte, e aí é que entra, né, a videotelemetria. Nós, da Coble, como nós somos uma plataforma meio, ou seja, a gente trabalha para atender a necessidade do nosso cliente final, né? Então, o dia a dia dele, ou seja, o foco é fazer o que é importante para ele. A gente tem evoluído constantemente para poder entregar e se comprometer naquilo que a gente se propôs a fazer, né, para entregar para os nossos clientes. Então, a gente tem que garantir que nada saia errado lá na ponta, na hora que o consumidor fica feliz, desce no prédio, na casa, para poder receber aquele pacote que ele tanto esperava, que ele comprou durante esses momentos. Então, a gente está propondo constantes melhorias no nosso processo. A gente tem, por exemplo, um time de sucesso que trabalha para poder atender as expectativas desses clientes e aí garantir que eles estão atendendo as exigências dos consumidores, nossos consumidores. Acho que é isso. E é legal, você exemplificou um negócio que eu li uma vez num livro de cadeia de suprimento, que o pessoal, ele falou assim, ó, isso aí faz um tempo já, eu falava assim, cara, a gente tá viajando. E na verdade quem tá viajando era eu, né, cara? Aí ele falou assim, cara, vai ter um momento que os produtos vão ser todos commodities, a maioria pelo menos, né? Então você pega, vou dar um exemplo, celular, você faz uma busca, aí é o que você falou, Lucas. Você colocar no Google hoje, eu quero comprar um celular na Black Friday, então, eu acho que é o que mais vende, acho que é celular. Cara, você vai achar uma infinidade de site que vende. E o que vai fazer a diferença na compra é justamente isso que você falou. É a logística, não é? Tipo assim, quando que vai chegar? Porque é o que você falou, preço. Puta, às vezes o cara tá lá, a ansiedade hoje em dia, né? Tipo, nossa, eu quero logo. Então você tem lá diferença de 100, 200 reais, mas demora 20 dias, o cara não vai comprar, né, cara? O cara não vai comprar. E você falou um negócio de exigência de cliente, isso aí é um ciclo que não tem fim, né, cara? Tipo assim, hoje você entrega no mesmo dia, daqui a pouco o cara não quer no mesmo dia mais. Mas já tem lojas que atendem em 2 horas, em 1 hora, ele está disposto a pagar porque ele quer aquilo na hora. Acho que
nós como um todo estamos, de novo, muito exigentes, né, com querer tudo na hora, né, na hora que a gente quer, até para a gente, sei lá, às vezes vai para um evento, a gente quer ter a coisa, aquilo que a gente comprou para usar no mesmo dia, naquele evento, né? Então, a gente faz parte desse processo e a gente tem que respeitar as necessidades dos nossos consumidores. Se eles estão querendo isso, a gente tem que dar. É o desafio, né, ô Lucas? Assim, a gente tá falando de Black Friday, mas da logística em geral, acho que esse é o grande desafio, né? A gente tentar não só atender, mas superar essas exigências do cliente, e no caso de vocês, do cliente do seu cliente. Exato. E, Lucas, olhando todo esse cenário, né, de exigências, né, a questão aí de entregas e tudo mais, existe um planejamento, tanto daqueles que estão vendendo o produto, né, do time operacional que está ali entregando o material, o produto para o cliente, de ter essa hoje, tipo, eu querer comprar. Daqui a pouco eu vou entrar no site aqui, vou fazer uma compra e eu quero receber amanhã, né? Recentemente eu peguei aqui um material que eu estava precisando e, tipo, ganhou aquele que me entregava no dia seguinte. Tipo, eu poderia sair da minha casa e comprar na esquina, mas eu preferi comprar pelo site, né? Mas o material que eu comprei precisava de uma escolta, precisava de uma segurança, né? Como se fosse hoje, vamos comprar um telefone celular. Um item simples, mas que precisa de uma escolta, precisa de um gerenciamento, precisa de uma pessoa para entregar o material. E se você chegar e comprar uma determinada quantidade, né, precisa montar uma operação para entregar isso aí. Então, hoje, eu até acompanhei esses dias, bati um papo com a galera da Cobre, né, a questão da videotelemetria. Aí até comentei lá nos bastidores, olha, essa semana eu vou bater um papo lá com o Lucas, né, vamos falar um pouquinho mais da Black Friday, segurança. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a videotelemetria, né? Como que vocês trabalham nessa questão, na gestão de frotas, quais são os benefícios que ela traz, né, para a operação, para a segurança do consumidor, do próprio funcionário. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Boa, vamos lá, com certeza. Acho que você, principalmente por questão de segurança, enfim, a gente tem que superar a expectativa e acho que o advento, né, a vinda da tecnologia da videotelemetria em si, ela só amplia essa segurança e eu vou comentar um pouquinho como é que a gente funciona. Acho que a videotelemetria em si, Diego e Rafael, acho que trazem diversos benefícios, né, mas de maneira geral, ela ajuda, né, na conquista ali do resultado, na entrega bem-sucedida, né, na entrega da expectativa, né, de satisfação dos clientes que estão demandando aquele produto que eles compraram. Então, hoje, as plataformas de gerenciamento e monitoramento dos veículos, né, e, consequentemente, da carga que ele tá levando, tem uma capacidade impressionante de coletar e analisar os dados, e muitas vezes de maneira instantânea. Então, a videotelemetria ela ajuda tanto na preparação para essas altas demandas, essas datas de alta demanda, quanto no acompanhamento, né, da entrega depois que o dia acontece, depois que a venda acontece. Porque depois que ela tem dependendo do prazo, né, você tem prazo no mesmo dia, você tem prazo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes tem prazo de semanas, dependendo do tipo de produto que você compra. Então, isso se carrega durante ao longo de todo o mês, muitas vezes, né, dependendo do produto que você compra. Então, a gente vê o resultado da videotelemetria acontecendo na satisfação do cliente, mas também na redução do custo da operação que a empresa precisa estabelecer para poder garantir que as entregas sejam feitas no tempo correto, na expectativa dos clientes. E muitas vezes, depois que a empresa instalou essa tecnologia de videotelemetria, a tecnologia de videotelemetria, ela começa a ver que na verdade, ela não começa a dar visibilidade a custos que ela não sabia que existiam antes e que ela poderia reduzir, que agora ela vê que ela pode reduzir. Né? Então, isso faz cria um alerta, assim, poxa, durante anos eu operei dessa forma e agora com a simples tecnologia, né, entre aspas, eu consigo reduzir X% na minha operação. Então, isso assim... Falando especificamente de Black Friday, né, pessoal? Então, vamos olhar antes de novembro. Né? Então, todo mundo de preparação, como eu comentei. Né? Então, a videotelemetria ela ajuda a dar visibilidade detalhada na operação que está sendo conduzida, a planejar as rotas, melhores rotas para poder fazer aquele trajeto, ou então os trajetos mais comuns, né? Antecipação de trânsito, a melhor rota, fazer monitoramento daquela rota.
A gente também vê uma preparação da equipe na forma de condução do motorista para garantir que não exista nenhum problema no meio do caminho daquela rota. Isso a gente está falando de um ser humano atrás, dirigindo, né? Como é que eu vou garantir que aquele ser humano lá está dirigindo bem e consegue entregar e não tenha nenhum problema durante o trajeto? Então, esse é um ponto importante que a videotelemetria traz no momento de preparação também, né? Então, manutenção dos veículos, né? Ela traz uma alertas de manutenção, onde você pode, durante a preparação, deixar todos os veículos com a manutenção em dia, para que nada aconteça também durante o trajeto. Tem o erro humano, que acontece por distração, etc., mas também tem o erro do veículo, claro que uma vez que você não mantenha a manutenção em dia, né? Então, e aí o depois, né? E eu vou te responder a pergunta, né, de como funciona a videotelemetria e como ela ajuda no pós, durante o processo, ou seja, depois que a venda foi feita. A solução, ela tem 2 câmeras, né? 2 ou mais câmeras. Na nossa solução tem 2 câmeras, uma que filma o interior da cabine e uma que filma o trajeto, né? A do interior da cabine, ela filma para poder pegar os movimentos do condutor, para garantir a segurança dele, né? E a segurança das demais pessoas que estão envolvidas, né, no trajeto que ele está percorrendo. E existe a câmera externa, que filma o lado externo para poder monitorar como é que está a condução dele, se ele está freando bruscamente no carro da frente, se ele está num excesso de velocidade, eventualmente, se ele está respeitando a velocidade da via, né? Se ele está alerta de multa. E isso a gente consegue fazer de forma, muitas vezes, automática e na hora. Então, por exemplo, se ele comete uma infração, se ele pegou o celular, ou então se ele está cansado, né, com sono, ele fecha os olhos, ou então se ele está sem cinto de segurança, ou se ele pegou o cigarro, ou então se ele está freando muito bruscamente, o que envolve, né, um risco de acidente, ou também de uma aceleração na manutenção. Existe um áudio coaching que a gente fala que ele, na hora, ele é alertado. Olha, está muito próximo do carro da frente. Olha, você, né, encoste o carro. Olha, né, e esses eventos vão sendo enviados, tratados através de uma inteligência artificial e sendo enviados para um aplicativo e também para o gestor da frota, que fica lá no escritório fazendo a administração de toda a informação que chega. Então, é um processo hoje altamente tecnológico e trabalhado, né, o grande diferencial é que consegue trabalhar todo esse bando de informação organizado para poder devolver para o gestor de frota e para o motorista para garantir a segurança de todos os envolvidos, principalmente a do condutor que está lá, né, fazendo o trajeto. Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso, né? Não sei se tem alguma outra pergunta, Diego. Não, basicamente, então, vamos lá, Lu, só para ver se a gente consegue ver se eu entendi também, que eu achei, cara, isso aí é fantástico, tá? Porque você vai cuidar, tipo, de todo o planejamento de entrega e da eficiência desse planejamento, vai ser tudo monitorado, todas as informações vão ser monitoradas, jogar para um banco de dados, alguma coisa, e antes de você sair, você já vai ver, você vai por aqui, porque tá tranquilo assim, esse assado. E mesmo assim, depois que saiu, você tem um acompanhamento ainda para cuidar que aquele planejamento siga a risca. É mais ou menos isso que eu entendi, eu tô muito fora. Exatamente. Não, exatamente. Você tem o antes, né, que é o trabalho de planejamento da roteirização, do caminho mais eficiente para aquela rota, para aquela determinada rota, ou então as paradas que ele vai ter que fazer, e também ao longo do trajeto, para garantir que ele consiga fazer a entrega com segurança dele e também a segurança das pessoas que estão à volta, da sociedade como um todo, que estão transitando nas vias, né? E é claro, esse trabalho de condução e de alerta, você tem impactos diretos e indiretos. Então, se ele está fazendo uma condução na velocidade da via, ele não vai tomar multa. Isso, para a operação, é ganho de redução de custo. Se ele está brecando de forma correta e não bruscamente, ou então acelerando demais, isso aí também é o quê? Redução de custo na hora de fazer a manutenção. Você, né, retarda a manutenção. Então, todo esse monitoramento, seja por vídeo, ou seja pela informação que é coletada do veículo, eu consigo oferecer para o meu cliente informação para que ele consiga reduzir e trazer mais eficiência para a frota dele, né, para a operação. Não, se for listar tudo que você está falando aí,
Porra, cara, os caras vão reduzir. Até assim, a gente fica imaginando segurança, né, meu? Assim, porque a gente vê hoje muito acidente de motorista que o cara tem que, porra, 16 horas na estrada. Aí você tem um carinha ali, acorda aí, campeão. Aí... Não, a gente tá brincando, mas, cara, assim, segurança não só do motorista que você tá falando, mas pra empresa. Se ela tem um acidente na estrada que ela pega um outro carro, cara, putz, imagina a dor de cabeça. Isso aí, é que você falou, se a gente for listar tudo, cara, é uma redução de custo. Até porque, né, o Rafael e o Lucas, o gestor e a empresa que está contratando a operação de vocês, vamos colocar aí, ela já não tem uma margem. Hoje o transportador, né, para poder fazer a operação logística, ele já não tem uma margem muito grande para operar. Uhum. Então, quando ele decide colocar uma tecnologia, né, aí ele está agregando, fazendo melhorias no veículo. Então, justamente para você conseguir captar e identificar onde você está perdendo dinheiro na operação, né? Às vezes você está fazendo uma operação dessa aí, você deu um contrato para entregar aí, sei lá, 10 mil itens nessa Black Friday, mas, pô, você está perdendo dinheiro com a questão da dirigibilidade do motorista, entendeu? Com combustível e tudo mais. Então, se você bota aí um serviço de videotelemetria, além de você trazer segurança, né, para o próprio condutor, né, porque ele vai entregar em lugares que não são tão assim apropriados, né? Então, o gestor também consegue ter uma visão melhor, né? Tipo, no final do dia ali, né? Puxar aquele relatório em banco de dados, pô, cara, realmente esse motorista aqui tem uma condução apropriada, né? A gente não teve prejuízos para a operação, né? Por mais que você tenha conseguido colocar uma tecnologia na empresa, na operação, mas você conseguiu identificar aonde tem ali os gaps, né? Como é que posso dizer? Os prejuízos, né? Conseguir evitar. Então, assim, Lucas, é muito legal essa tecnologia que você está colocando aí. Tudo isso que você colocou, né, de vantagens, de benefícios para não só para a empresa que está contratando, mas aonde também que o cliente ele pode ter aí, onde que ele consegue ver essa melhoria, essa qualidade. Acho que é bacana ilustrar aí com um exemplo, né? Então, vocês comentaram bastante sobre o caso de, poxa, o cara tá dormindo e tal, e como é que a gente vê isso na ponta acontecendo, né? A gente tem diversos, enfim, a gente tem mais de 5 mil clientes em todo o Brasil e a gente gosta de trazer os casos de sucesso, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente que ele conseguiu reduzir em 80% os eventos, né, de risco a partir, né, do monitoramento da condução do motorista, né? Ou seja, a gente conseguiu reduzir como ele entrava na curva, se ele estava mais acelerado, mais acima da velocidade, a gente conseguiu reduzir a frenagem brusca, né, que eu comentei, que está muito próximo do carro da frente, a aceleração, redução de multa, ou seja, imagina fazer uma redução de 80% nos custos da operação. Isso, imagina se você estende isso para 5 mil clientes, é um negócio impressionante, né, pessoal? Então, até teve um cliente que ele tinha um caso específico que era, no determinado trecho de uma rodovia, ele tinha uma incidência altíssima de acidentes. E aí ele implementou a videotelemetria, ele percebeu que todos os motoristas que entravam, que ele tinha uma entrada à direita no galpão, né, dele, ele falou assim, os motoristas estão entrando com uma velocidade muito alta, isso está fazendo com que o caminhão ele tombe. E aí, depois que ele implementou isso, reduziu a zero. Eles foram a zero os sinistros naquele determinado trajeto da rodovia. Então, assim, é o que vocês falaram, né? Quando a gente monitora e a gente trabalha na educação do comportamento do motorista, todo mundo sai ganhando, tanto na redução de custo, ganho de eficiência da operação do cliente, quanto no próprio, né, colaborador, do motorista e as pessoas que eventualmente sejam envolvidas naquele acidente, né? Então, eu acho que, respondendo aí, Diego, acho que esse é um dos grandes benefícios, né? O cliente final, se você tem um monitoramento onde o motorista ele tem consciência e ele está sendo monitorado, ele está recebendo informação e sendo educado, você tem menos sinistros acontecendo naquela operação e, consequentemente, o cliente final ele vai receber aquele produto que ele comprou de uma maneira mais rápida. Então, e aí eu falo de novo na inteligência do trajeto, né? Nas rotas que são estabelecidas a partir e também durante o trajeto, para garantir que a gente entregou aquele produto para ele. E, Lucas, rapidinho, antes do Rafael fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui, né? Os motoristas, quando percebem que estão sendo instaladas câmeras dentro do caminhão,
Eles não ficam inibidos, não? Tipo, pô, agora eu vou ficar me vigiando 24 horas por dia. Não acontece? Pois é, cara. Não, isso acontece, não tem jeito, né? Então, assim, só que acontece, quando você tem um trabalho junto com o cliente de informativo, né, do porquê que a empresa adotou esse processo, a gente mostra os dados de que vai haver uma redução, né, do número de sinistros, ele vai ter uma condição melhor, ele vai voltar para casa no dia seguinte, né, para a família dele, e que ele tem, obviamente, tem várias empresas que adotam alguns tipos de benefícios, né, o gamificação, para garantir que ele está tendo uma condução. Então, na hora que ele percebe que isso é positivo para ele, para a empresa, para todo mundo que está no entorno, eles aceitam. Então, tem um momento para se acostumar, eles não gostam de fato, mas depois que ele entende, e quando a empresa explica direitinho, cara, só tem coisas positivas, só tem benefícios, e eles entendem isso. Então, isso eu vejo nesse sentido também, porque às vezes, cara, eu tenho um chegado meu que xinga pra caramba, eles têm esse monitoramento aí, não pode comer uma maçã, não pode... Mas lógico que não, cara, você tá tirando a mão do volante, você quer tá certo, mas não vou discutir. Mas eu falo assim, é bom pra ele, porque, tipo, numa eventual negociação de aumento de salário, o cara pode jogar isso aí também. É o que você falou, Lucas. Tipo assim, se a gente levar pro lado positivo, assim, ó, eu tô na linha, cara, eu sou diferente, eu tô assim. Porque é o que você falou, não só isso, mas segurança, né, meu? Tipo, se o cara saber que vai voltar pra casa tranquilo, ver a família hoje, já é um baita incentivo aí pro cara, né? Olhar com bons olhos isso aí, né, meu? Exatamente. Às vezes até a família fica super feliz, as esposas ficam super felizes, porque nesses benefícios que são feitos pela política de frotas, né, do cliente, dos nossos clientes, você ganha jantar, você ganha viagens, né, às vezes os caminhões, o motorista do caminhão, ele fala, putz, hoje você vai dirigir o melhor caminhão da frota. Então tem vários incentivos que eles, quando você tem essa condução adequada, você consegue receber, então você consegue reverter. Poxa, eu fui o que menos teve eventos perigosos, né, durante um período de tempo, então você vai ganhar o benefício XYZ. Então, assim, só tem benefícios, na minha visão. Porque, ó, coloca lá, contrata a Cobra e dá 80% de redução de custo. O que é uma viagem pro motorista, cara? Não é nada também. Lucas, eu acho interessante, né, não somente a questão lá na ponta do motorista, mas uma coisa assim que eu gosto muito é de ver números, sabe? De analisar relatórios, analisar dados. Eu acredito que a maioria dos gestores, quando eles compram o serviço de vocês, eu acho que um dos maiores itens aí, de repente você pode até enumerar em percentual aí, que eles perguntam. Eu acho assim, eu digo porque foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, né, para a consultora da Cobre. Falei, olha, como é que a gente consegue verificar os relatórios, os números, ver ali a questão da redução, né, e tudo mais. Aí, tendo já essa visão de gestor, né, aí eu te pergunto assim, qual deve ser a visão do papel, né, qual deve ser a visão e o papel do gestor já se preparando para essa Black Friday? Né? Ele deve olhar mais para a ponta, ali pensando na entrega, mas deve olhar mais internamente nos dados. Como é que deve ser a visão dele para essa operação? Boa. Então, acho que hoje cada vez mais a gente tem tido uma busca por dados, né? E como a gente trabalha esses dados. E não é diferente para um gestor de frotas, especialmente nos momentos de alta demanda, né? Como é a Black Friday. Então, sim, existe uma busca por dados, e esse é um dos nossos grandes diferenciais. A gente consegue mostrar para o gestor de frotas ou, né, a equipe os dados que possam ser dados acionáveis, onde eles conseguem tomar uma ação em cima de, enfim, diversas frentes. A gente acredita o papel, tanto no né, na preparação, quanto durante o processo pós, ele tem que olhar fazer 5 principais análises, né? Então ele tem que garantir que exista a manutenção dos veículos estão sendo feitas, né, para poder você conseguir prever os gastos que você vai ter durante esse processo, né? Então ter uma visibilidade detalhada da operação, o que vai acontecer. Então a gente está saindo muito da visão analógica para uma visão mais digital, né? Então, a videotelemetria entra para ser um diferencial competitivo, para dar essa visibilidade total. Onde estão os meus veículos hoje?
Então, a gente proporciona isso também de uma maneira muito fácil, através de um painel. Eles sabem onde cada um dos carros estão hoje e eles conseguem monitorar e saber em quanto tempo foi feito cada entrega, né? E aí você estipular metas de entrega e, consequentemente, a melhor rota para garantir que existe um menor custo de combustível, por exemplo, um melhor uso do combustível, né? O terceiro, que eu acabei de falar, então, são rotas mais eficientes, mais inteligentes, para garantir que o dinheiro da empresa está sendo utilizado da forma correta e o valor do frete, que o consumidor final ele paga, ele está sendo bem utilizado, ele está sendo maximizado, né, para poder fazer aquela entrega daquela determinada cidade, naquele determinado endereço, estado e assim por diante, né? O quarto, é o que eu já disse bastante aqui, é garantir que o modo de condução do motorista está adequado, ou seja, a gente está monitorando se ele está cansado ou se ele está pegando no celular, se ele está... Políticas que eduquem o cliente, né, o motorista. Então, se ele está tendo freadas bruscas, se ele está em alta velocidade, se ele está respeitando a velocidade da via, né? E por último, e não menos importante, é a digitalização de todo esse processo, né? Checklists antes de sair, na hora que ele faz a entrega, isso tudo de maneira digital gera eficiência, né, em todo o processo. Então, acho que essas tecnologias de videotelemetria, elas proporcionam esses 5 principais ganhos ou benefícios durante esses momentos de altíssima demanda. Ganho na eficiência e fazer a gestão de forma inteligente. É isso. O gestor, então, ele tem que ele vai pegar tudo mastigadinho e ele só tem que saber ler esses dados e aplicar da melhor forma. Exatamente. Exatamente. Tem, assim, muitas empresas, elas adotam um painel. Nós temos um painel, que é um painel, assim, acho que é um dos melhores que eu já vi do mercado, honestamente. Eu trabalhei muitos anos no LinkedIn, né? Eu achava que, poxa, o LinkedIn tinha aquelas... a plataforma do LinkedIn, cara, a nossa plataforma não perde em nada de uma usabilidade, né? A experiência do usuário do gestor de frota é muito fácil, é muito fácil identificar os dados, né, onde ele tem que agir. E muitas empresas têm uma torre de controle, onde ele começa, né, uma torre grande com um monitor muito grande, né, acho que você sabe muito bem disso, e ele vai apontando. Então, na hora que aparece um evento de risco, opa, tá aqui. Ou então tem alguma coisa fora da meta do KPI que ele colocou, ele vai, opa, aqui tem alguma coisa estranha, deixa eu ir lá. Então, fica muito mais fácil. E o gestor de frota acaba utilizando o tempo dele da melhor forma possível quando ele tem esses dados à vista para ele. Parece aqueles filmes da NASA, ô Lucas, que tem um monte de monitor na frente, assim, ó, um monte de gráfico, a hora que bate no vermelho, fica ali que eu tenho que ir. Exatamente, é isso. Que beleza hoje em dia, hein? Lucas, a gente sabe que o nosso tempo aqui é bem curto, né? Eu queria falar um pouco mais sobre a Black Friday, de repente a gente tem até uma outra oportunidade, né? A Tássia, o pessoal dos bastidores pode nos proporcionar aí outros momentos, né? Mas eu queria que você definisse para a gente como que vocês estão se preparando para essa grande operação, né? Como que você define toda essa expectativa para essa grande operação? Tipo, já não durmo mais, né? Tô aqui acordado desde o início do mês esperando o dia 30, como é que tá a situação aí? Bom, vamos lá. É sempre um momento muito nervoso para todo mundo, né? Então, se é nervoso para os nossos clientes, é nervoso para nós também. Então, a gente tem que estar sempre alerta e preparado para qualquer tipo de situação. A gente, como eu disse, a gente é uma plataforma meio. Então, a gente vem a demanda, a gente tem que correr para solucionar essa demanda. A gente vem evoluindo para poder antecipar esses momentos. Então, a gente garante que o nosso time esteja 100% preparado e que as nossas soluções já estejam preparadas para poder atender esses momentos de alta demanda, né? Então, a gente sabe, como eu comentei no início, né, pessoal, o consumidor está cada vez mais exigente, demandando o mais alto nível de excelência e muitas vezes pagam mais caro para ter o produto entregue mais rápido e de uma maneira segura para eles, né? Então, aqui, acho que a expectativa é que as empresas precisam estar atentas a cada detalhe dos processos logísticos que elas adotam, né? Então, principalmente em momentos especiais, como a gente vai ver agora, né? Como a gente tem visto em momentos de alta demanda, como Black Friday, Natal, Dia das Mães e por aí vai. E, bom, a gente tem visto que, ano após ano, a expectativa de vendas tende a ser cada vez mais alta, né? Então, o investimento, Diego, Rafael, em tecnologias, ele é
extremamente necessário, especialmente de uma videotelemetria, pelo que a gente conversou aqui bastante, o ganho, tanto para o consumidor final quanto para a operação da empresa, é de muito valor, né? Então, hoje, os processos cada vez mais digitalizados, o monitoramento que a gente faz em toda a cadeia, continua sendo um grande diferencial para promover uma melhor experiência para nós, né, clientes, nossos consumidores, que estamos cada vez mais exigentes. Então, acho que essa é a minha grande expectativa aqui desse momento. Assim, só pegar rapidinho, Diego, assim, você falou que trabalha com vendas, cara, eu acho assim, eu sempre falo pro pessoal, cara, trabalhar com vendas, independente da área que você atua hoje, acho que todo mundo deveria pelo menos estudar e entender como que funciona, né, Lucas? Porque a gente está numa negociação direta, em todo momento. Você acha que esse é o maior desafio para vocês, assim, colocar na cabeça dos gestores o quanto uma tecnologia dessa que vocês estão trazendo é importante para a empresa dele? Sabe, assim, porque, cara, assim, pelo papo que a gente conversou aqui, se eu tenho uma transportadora, eu falo, cara, eu preciso disso aí. Não é? Assim, às vezes você vai numa empresa e talvez esse é o maior desafio hoje. Sem dúvida. E esse é o nosso principal foco quando a gente vai fazer a venda de uma solução como essa, né? Então, existem várias etapas do processo, e aí um deles, que na minha opinião, é o mais importante, de fato, que é a fase de teste, né? A fase de piloto, onde a gente coloca as nossas soluções nos veículos dos clientes para eles poderem sentir. E aí a gente vai coletando esses dados e a gente mostra o retorno projetado do investimento, né, que ele está tendo, ou seja, onde estão as nossas reduções aqui de custo da operação, né? E a gente consegue apontar exatamente aonde terão os ganhos. É claro que a gente sozinho não vai conseguir fazer isso, a gente tem um trabalho junto com o cliente para falar assim, olha, para que você consiga ter uma redução de custo de X%, nós precisamos trabalhar em conjunto para que a gente possa apertar, puxar as alavancas corretas e apertar os parafusos aqui para garantir que a gente tenha sucesso na implementação da videotelemetria ou da telemetria, né? Então... Só cortando, Lucas, assim, então vocês, até indiretamente, vocês entram um pouco e tentam, e ajudam até na melhoria do processo da empresa. Às vezes os caras estão desalinhados em algum processo, vocês têm que falar, não, ajusta aqui, senão realmente não vai funcionar. Sem dúvida nenhuma. A gente trabalha, né, a gente coloca a solução e tem a nossa equipe de sucesso no cliente. Na verdade, todas as equipes trabalhando, temos os engenheiros de vendas, temos os nossos gerentes de sucesso que trabalham, e a gente usa os casos de sucesso, né, a gente conversa com muita gente para poder implementar. Então, às vezes, tem operações similares com os mesmos desafios que a gente coloca um cliente para falar com o outro, ou até mesmo a gente, com a nossa expertise, ajuda o cliente, né, fala assim, olha, você segue esse caminho aqui que pode ser que a chance de sucesso é muito maior. Então, faz parte, sim, do nosso trabalho oferecer esse trabalho de consultoria. Uhum. Legal. O Lucas, para finalizar aqui, a gente sempre pergunta aqui aos nossos convidados, né, uma história de sucesso, uma história que parecia que vocês conseguiram reverter, né, ou uma história inusitada, tipo, poxa, fui implantar um projeto, o gestor lá achou que era uma coisa, mas era outra. Tem alguma história assim que, poxa, parecia que ia dar errado, mas deu certo, uma história que surpreendeu tanto toda a equipe que ficou marcado na história da PUB nesses 7 meses que você se encontra? Aí, ô Lucas, assim, você pode contar um perrengue também, que a gente gosta de umas coisas erradas também aqui, cara, sabe? Os negócios assim que na hora foi um negócio, cara, não vou sair dessa, mas hoje você olha e fala, você dá risada, a gente gosta dessas histórias também, viu, cara? Pode ficar à vontade aí. Não, eu vou contar, assim, tem um cliente nosso que ele estava bem resistente em fazer a implementação da videotelemetria, né? Um cliente nosso em telecom, e aí ele achou que existiria, né, um impeditivo por parte dos condutores, né? Aquilo que a gente falou bastante, né? Acho que no primeiro momento de implementação, e aí ele estava super resistente, não, porque, poxa, vai ser um Big Brother, etc. A gente falou, não, vai dar certo, porque você vai conseguir a condução, né, vai melhorar a condução dos motoristas, isso vai ser, você pode mostrar isso como uma segurança para os colaboradores, não só para a reputação do cliente. E aí ele deu, né, essa oportunidade para nós colocamos, implementamos, né, fizemos o piloto com ele, e na etapa de piloto foi engraçado porque a gente pegou, né, só o cliente que tem acesso aos dados, né, então a gente, né, passou para o cliente, o cliente teve um sinistro, foi um capotamento,
E aí a gente mostrou para ele, né, o processo anterior ao capotamento e no momento do capotamento, porque isso ajuda as seguradoras e até provar como é que foi o modo de condução, se o motorista teve culpa, se foi algo externo, etc. E aí você, nítido, né? Você vê o áudio, né? O áudio coaching falando, olha, reduz a velocidade, olha, você está muito próximo ao carro da frente. E o motorista, assim, fazendo gestos para a câmera, não, cala a boca, não sei o que lá, não, ó, e aí apontando o dedo. E aí, logo em seguida, né? Você vê a câmera de dentro e a câmera de fora, ele faz uma ultrapassagem em lugar proibido, e aí tem uma parte que está com areia. E aí, na hora ele faz uma gracinha, e aí o carro, né, sai de lado e aí ele capota, né? Ou seja, na hora que a gente mostrou isso para o cliente, ele falou assim, isso não é possível, eu preciso tomar uma ação isso aqui, né, eu preciso estruturar, e foi tiro e queda. Ele falou assim, eu preciso dessa solução porque agora eu vou conseguir agir antecipado e usar o vídeo para poder promover uma condução adequada, segurança, né, e por isso que a gente está implementando a solução aqui na empresa. Então, assim, foi muito bom. É claro que muito ruim, porque houve um sinistro, mas foi com base nesse sinistro que agora a empresa vai começar a educar e conscientizar os condutores da importância de você ter um monitoramento e uma condução mais adequada. Dá os parabéns pro motorista aí que ajudou a vender a tecnologia. Foi um caso bem na hora, muito cara. de sucesso nosso. Foi muito bacana. Legal. Não, e assim, imagina você ver o vídeo lá, o cara gritando, brigando com a câmera. Mas aquilo lá, você tem que ficar louco. Sabe o que é legal também, que eu acho, Diego? Fica legal. Mas assim, no caso, acho que é importante falar, no caso, o motorista, ele ficou super bem, né? Ou seja, foi um acidente, mas ele saiu bem do carro e tal, não teve nenhum problema. Mas acho que é importante porque a gente preza aqui pela vida, né? Não, com certeza. Mas assim, eu acho que no primeiro momento, né, que a pessoa coloca ali a câmera, até ela se adaptar, né? Porque conforme vai dirigindo e vai tendo alguns gaps na operação, você escutar toda hora a pessoa falando ali, ou o robô, ou sei lá, a voz falando no ouvido, né? Deve deixar um pouco nervoso também o condutor. Mas assim, é lógico, a gente sempre preza pela segurança, pela qualidade e também, né? Por conta disso, houve uma implementação, um processo e melhoria na produtividade da empresa. Lucas, a gente quer agradecer você, toda a equipe que trabalhou por trás, né, de acontecer esse podcast, né, esse evento. E eu queria que você aqui, antes mesmo da gente encerrar, você pudesse aí falar para a gente aonde que quem está ouvindo aqui esse podcast até o final pode encontrar a Cobre, pode encontrar aí o Lucas, né? Aonde que as pessoas podem fazer essa comunicação com vocês, até mesmo para poder se interessar sobre o produto, né? Buscar mais informações. Fala para a gente aí antes de iniciar. Perfeito. Não, acho que nós temos os nossos canais tradicionais, né? Tem o www.cobre.com.br, né, para pegar todas as informações. Nós temos os canais, né, tradicionais aí no YouTube, tem muito vídeo interessante, muita informação interessante também. No próprio LinkedIn, né, se você entrar lá na página do LinkedIn da Cobre, tem bastante informação direcionando. E pode me acessar diretamente também, né, no próprio LinkedIn. Caso tenha o interesse de adquirir as nossas soluções também, fica à vontade. Eu posso direcionar internamente, né, para os nossos... dependendo aí do tamanho das frotas e tal, eu direciono aqui para a nossa equipe de vendas também, para os vendedores. E eu acho que é isso. Acho que são os canais principais que a gente tem. Show de bola. Legal pra caramba. É o que o Diego falou. Esse assunto, cara, a gente ficaria aqui, olha, 1h30, 2 horas fácil, hein? Porque é muito assunto, muita curiosidade e com certeza vai vir as perguntas, cara. Porque a hora que o pessoal ouvir, vai surgir as dúvidas. Mas eu acho que, assim, nesse papo que a gente bateu, já esclareceu bastante coisa. A gente queria agradecer, viu, Lucas? Você tirar esse tempinho. A gente sabe que essa correria, ainda mais em novembro ainda, né? Black Friday, né? E Boa. você ter esse tempinho para conversar com a gente, viu? Obrigado, cara. Bacana, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Bom, sempre que precisar, a gente está à disposição aqui. Eu estou à disposição. Perfeito. Obrigado, Lucas. Obrigado à equipe toda aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.